Jamel, você falou de um nome só pra gente já passar São Paulo e falar mais coisas aí da sua carreira, do Cerezo. Você tava entre o profissional, sempre tava nessa interlocução entre profissional e base, 92, 93, aí 93 você já subiu pro profissional de vez. Quando o Cerezo chegou ao São Paulo, você tava? Tava. Como que foi essa chegada dele? Porque foi, que eu saiba, ele foi pra tratar uma lesão e aí acabou ficando. Você lembra disso? Eu não lembro se foi isso ou ele voltou. Eu acho que ele tava na Sampdoria. Ele tava na Sampdoria. Não, ele perde a Champions. Então, ele perde a Champions pro Barcelona. mas ele veio mais até por um convite do Tele, eu que acho já que do Tele, tinha... do Tele, porque né? ele era um jogador de confiança do Tele por causa de 82, depois em 86, porque o Tele teve essas duas gerações na mão dele ali dos anos 80, e ele falou, pô, vem pra cá, vem ser feliz. Eu acho que foi a relação com o Tele que trouxe ele. Ele veio... Eu acho que ele não veio machucar, não. Acho que ele veio pra jogar. E pra mesmo. mim, cara, você vê que eu tô com uma camiseta aqui. Ó, eu sou... Ah lá. Olha lá. Ó, o ping-pong Espanha. Eu sou fã da Copa de 82, cara, porque pra mim foi a primeira Copa que eu vivi. Eu tinha 8 anos. E eu vivi. Então esse aqui do ping-pong era... O pessoal não vai... Nem você da tua geração, você nem imagina, cara. Era um chiclete. Ping-pong, pode falar porque não existe mais. Não existe mais, já era. E daí você comprava o chiclete e vinha a figurinha da Copa. No chiclete. Caramba, no chiclete. Então, No cara, chiclete. a molecada comprava o chiclete, ficava com a boca desse tamanho. Pra o dia ter inteiro, as pra ter as figurinhas. figurinhas, pra você trocar, não sei o quê. E o Cerezo era um dos caras, era aquele meio de campo do Brasil, né? Cerezo, Falcão, Zico, Sócrates. Pô. E eu colecionei a figurinha do Cerezo, e via o Cerezo, e tava ali no Cerezo, ele já era da Copa de 78, eu já gostava. Ele jogava na Roma do Careca, era... Do Falcão. Do Falcão, desculpa. Falcão. O Careca era o Maradona no Era Napoli. Era o Falcão, o alemão, O alemão que era... depois veio jogar no São Paulo também. Também jogou. E o Cerezo. E daí tinha os caras todos, Bruno Conte, eram os caras da Copa de 82, jogavam na Roma, do Cerezo, do Falcão. E daí, de repente, você tá no vestiário, cara. Chega o Chega o Cerezo. Cerezo. Eu falei, cara, era o cara da figurinha, que eu comia chiclete pra figurar. Eu brincava com ele, falava, pô, você era uma porcaria, meu. Eu troquei você por outro. O Zico eu troquei por 10. E ele dava risada, né? Eu falei, eu carregava o piano pros caras aparecerem. Eu ficava brincando, pô, eu troquei o Paulo Rossi por 100 figurinha. E você eu troquei por um lá. Eu troquei por um cara da Jamaica, da Nigéria, sei lá, brincava com ele, né? E cara, e pra nós era demais, porque a gente chamava ele de mestre, né? Era o mestre. E daí, pô, era o Cerezo, né, cara? Você tava no vestiário amarrando a chuteira do lado dele. Daí ia ter o treino físico. Cara, sei lá, a gente tinha que dar um pique lá de 100 metros em 15 segundos. Ele dava o pique em 13. Com 36, 37 anos. Daí ele falava pra nós, molecada. Bora? Como você vai ficar pra trás do Cerezo? Eu morria, cara. Tinha treino que eu quase vomitava pra tentar chegar perto Era dele. aqueles circuitos na época? Tinha o Moraci Santana era o treinador. E o Moraci Santana tinha um treino que era o pique de 300. Cara, isso daí é meio tortura, morte iminente, é isso aí. O que era? Você saía de uma bandeirinha de escanteio, certo. Você dava a volta por trás da outra bandeirinha, a outra por trás do gol, a outra bandeirinha e vinha até quase a trave, que dava 300 metros num campo de futebol. Nossa. E você tinha que fazer num tempo isso daí. E saíam os grupos. Pô, eu sempre fui bem fisicamente e tal. E meu grupo era Cerezo, Cafu, quem mais tinha? O Doriva, o Sérgio Baresi também, que era forte, o André Luiz. Cara, você tinha que fazer isso aí em 45 segundos, 46. Daí tinha um grupo que era mais de boa, assim, daí tinha que fazer em 48. Daí os goleiros faziam em 1 minuto e pouco. Claro, cada um na sua. Tinha o limiar, né? Que você tinha que estar. Era tudo treinado e tal. Sim. Cara, daí o Moraci vinha, hoje é pique de 300. Eu falei, ferrou, velho. O grupo é Cerezo, Cafu, Jamel. Eu falei, não, é o que tem que fazer em menos tempo. E o Cerezo, ele fazia isso, que ele sempre foi muito bem, né? Aquelas passadonas que ele tinha, cara. E ele sempre foi fininho, ele falava pra gente, ele falava, o peso. Eu tô dando aqui no tempo, vocês com 16, 17 anos, vocês tinham que fazer isso mais rápido que eu, e vamos lá. E vinha. Como você vai ficar pra trás disso, cara? Eu chegava morrendo, cara. Eu chegava roxo, cara. Que legal. Porque é isso que eu falei, né, cara? As referências que eu tive, cara, na minha base, foram esses caras, meu. É outro nível, cara. Outro nível, outra parada.
E assim, é um cara que era muito craque, Não. né? Dentro e fora de campo, falam que Demais, também fora de cara. campo ele era um cara... Porque- demais, e demais. ele chega assim, Gente porque boa demais. uma coisa que eu lembro que a imprensa realmente estava meio desconfiada. Fala, ia lá o Tele agora chamando o cara porque é amigo e tal. Vem encerrar a carreira. Vem encerrar a carreira, mano. Campeão São mundial. Paulo, o que o São Paulo tá fazendo? O cara Campeão só mundial, foi ganhou o carro na o Copa Toyota. MVP da final Da do final. Mundial. Contra o Milan. Contra o Milan. Só. Fez Tal de gol, Milan cara. aí. Só Fez isso. gol. Só Não, isso. o Cerezo, cara, eu acho que é de uns exemplos de jogadores que foram pouco valorizados, ou a dimensão foi menor, porque o gol que ele falha contra a Itália ficou marcado, 3-2 lá Marcado de Sarriá com a demais, Itália, ele sim. errou o passe e tomou o gol, mas ele era um craque disso daí, ele era no nível de Zico, Sócrates, Falcão, jogava nesse time. Porque pra você ver, naquele jogo, teve a falha dele, teve a falha do Júnior, Do Júnior de não sair, deixar de impedido. não ter saído, ele ficou ali na meia trave. bomba, né? Ele ficou na trave. Aí todo o pessoal saiu pra fazer a linha e ele tava lá. Não, mas é que Entendeu? aquele jogo, Então, cara, o foi Brasil, um ia, jogo o Brasil que- ia jogar. Eu até outro dia teve uma entrevista, foi muito legal, cara, com o Zico, né? Porra. O Zico na entrevista e a gente interagindo, eu como um dos participantes da mesa e o Zico também, né? E daí eu falei pra ele, eu falei, Zico, cara, eu queria. O meu sonho de jogador de futebol era entrar no lugar do Serginho Chulapa. Não porque o Serginho Chulapa era ruim, mas Sim. era acho que a posição que eu entraria naquele Sim, time de naquele 82 time. e jogar aquele jogo de 82 contra a Itália com aquele time e eu jogando. Era o meu sonho. Se eu pudesse uma varinha mágica, você quer um desejo? Quero Eu queria jogar entrar contra a aquele jogo Itália. e tal. Porque daí queria que você me desse um passe, falando pro Zico isso, né? Puta viagem, né? Acho que o Zico... Falando pro Zico, o Zico fala assim: eu queria que você tocasse pro Falcão, Falcão pro Leandro, Leandro pro Júnior, Júnior pro Sócrates, Sócrates pra você, e você me desse o passe e eu fazia o gol. E a gente empatava 3-3 aquele jogo com a Itália, e eu queria entrar pra história, né? Se eu pudesse escolher isso aí. Daí ele olhou pra mim e falou assim: porra, eu queria ter feito 3-3. Porque eu tava lá. Eu podia ter feito, né? Podia ter feito, cara. Tava lá. Então, cara, é demais. Essas histórias aí que de você conviver com esses caras. Pô, o Cerezo era. E o Cerezo era muito louco, né, cara? Ele chegava, cara. Isso aí, depois que aconteceu tudo, ele tinha uma Harley, cara. Caramba. E você que é... Pô, E eu sempre adorei moto, mas eu só tive moto depois que eu parei de jogar. sim, é que você não podia, né? Ele andava. Só que daí ele vinha no CT da Barra Funda, na Marquês de São Vicente, com a Harley. Pô, você escutava ele lá do outro lado. Só que quando Chegou chegava na Cerezo. portaria, ele desligava, porque se o Tele pegasse, matava ele. Sim. Daí ele pedia pra gente, pro segurança, a gente empurrava a Harley dele pela aquela rampinha que tem no CT, Meu ele Deus punha do dentro de céu. um vestiário de árbitro que tinha ali, deixava a moto ali, desligada, Escondida. e ia treinar. Na hora de sair, como era descida, ele descia devagarzinho, lá eu ligava a moto e ia embora. Ia embora. E ele ia, e todo E o mundo... Tele nunca descobriu que ele Cara, tinha moto ou se fez Eu de... acho que descobriu depois, É. ou se descobriu, falar, Ai, deixa vou quieto, fechar o vai. olho. É só não vacilar, Não continua era- assim não que eu era- não vou descer. Não era muito do Tele isso, mas eu acho que ele não descobria. E o Cerezo, e eu cansei de. A gente tava chegando com o carro, ele falava, vamos, ajuda aí. Daí pegava 2, 3, empurrava a moto dele, punha lá no vestiário, voltava e treinava. Isso aí ele até fazia, ele só não podia chegar de trança, que aí ele mandava arrancar. Aí Aqui, já é o outro Esse negócio de Macedinho- cabelo... O Macedinho chegou com as tranças lá, Essa foi teve boa também, cara. O Tele sempre foi assim, né, A cara? gente ia jogar, acho que era uma final da Supercopa com o Flamengo, alguma coisa, o Macedo tava arrebentando. Daí o Macedo, o cabelinho, eu não Sim, sempre foi, cabelinho na régua De e tal. repente, cara, tá todo mundo no campo, chega o Macedo, cara. Parecia o Gullit, velho. Chega o Macedo, o Tele, eu lembro que a gente tava... Quando a gente viu o Macedo, a gente olhou pro Tele, né? É, já Da falou, hora, só fez assim, puta Vai merda, dar merda, que que ele vai fazer? Daí eu só vi o Tele, a gente só viu o Tele chamando o Moraci. Porque o Moraci era o cara que fazia o meio campo, né? O preparador físico, que levava, bom sim. papo, gente boa, né? Daí eu só vi o Tele... Daí o Moraci atravessa o campo, chama o Macedo e vai pro vestiário com o Macedo. E daí depois a gente ficou sabendo a história. Falou, se ele não tirar o cabelo, Já é. ele não vai ser convocado. E ele tava jogando pra caraca, ele tava fazendo gol, ele entrava no lugar do Miller, entrava no segundo tempo, Não, arrebentava. Macedo, nossa, sofreu o ele pênalti tava- da final, né? Contra o Sim, Nils, ele contra o sofreu o Nils. pênalti e tal. E daí... E passou. Daí dá uma meia hora, o Macedo vem com o cabelinho curto.
Ele tinha um gullet desse tamanho, cara. E daí depois o papo mais legal foi depois. Depois, né? lógico. Porra, daí chegou, caraca, mas você tá maluco? Não, foi uma amiga da cabeleireira da minha irmã. Pra ele quis fazer propaganda. Quis fazer, não sei o quê. Porra, fiquei 5 horas na cadeira pra fazer as trancinhas e não sei o quê. E pá, porra, não sei o quê. Daí o homem falou que se eu não tirasse, eu não ia jogar. Daí, tipo... Rapei tudo. Rapou já foi igual aquela época do... Acho que foi Passarela que falou cabeludo não joga Redondo, mais. acho que não foi pra seleção, Redondo porque foi por ele causa falou disso. que não. Não jogava mais na seleção argentina. Cara, a regra é a regra. O homem manda, meu. O cabelinho, eu não usava brinco, a barbinha bem feita. Vai dar Meio motivo, militar, cara. assim, Cara, já era difícil jogar naquele time arrebentando, jogando pra caralho. Se desse motivo pra ele te tirar do time, então... Por causa de um brinco eu não vou jogar. Tô aqui, fora. ó.